pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pela graça de Jesus, nós estamos vivos. A leitura de hoje está no livro de 2 Samuel, capítulos 16, 17 e 18. Vamos ao início então? 2 Samuel, capítulo 16. Havia Davi passado um pouco adiante do cume do monte, quando Ziba, o servo de Mefibosete, veio ao seu encontro com um par de jumentos, carregando 200 pães, 100 bolos de uvas passas, 100 frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei indagou a Ziba: "Que desejas ao trazer todos esses presentes?" Ao que Ziba prontamente replicou: "Os jumentos servirão de montaria à família real, o pão e as frutas para os teus servos se alimentarem, e o vinho para reanimar os que ficarem exaustos durante a jornada no deserto." Então questionou o rei: "Mas onde se encontra Mefibosete, neto do seu senhor?" Retrucou-se Ziba: "Ficou em Jerusalém, porque disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu avô." Diante desta declaração, o rei afirmou a Ziba: "Eis que tudo que pertencia a Mefibosete agora te pertence." E Ziba declarou: "Eu me prostro diante de ti, com toda a humildade. Possa eu encontrar graça aos teus olhos, Senhor meu rei." Quando o rei Davi chegou a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade determinando maldições contra ele. Em sua fúria, atirava pedras em Davi e em todos os oficiais do rei Davi, e por isso todo o exército e todos os guerreiros se puseram à direita e à esquerda a fim de proteger o rei. Simei amaldiçoava a Davi com estas palavras: "Vai-te fora daqui, assassino, bandido, que o Senhor retribua a ti todo o sangue derramado na família de Saul, cujo trono tu usurpaste. Agora o Senhor entregou o reino nas mãos de teu filho Absalão, e, portanto, estás arruinado, entregue à tua própria crueldade, porquanto és homem sanguinário." Então Abisai, filho de Zeruia, propôs ao rei: "Ora, por que razão este cão morto há de ficar proferindo palavras de maldição contra o Senhor meu rei? Deixa-me atravessá-lo e decepar-lhe a cabeça." Contudo o rei respondeu: "Ó filho de Zeruia, este não é um assunto que possais resolver para mim. Ele está me amaldiçoando porque Yahvé lhe mandou. Amaldiçoa a Davi. Sendo assim, quem poderá questionar esse pobre homem sobre seus motivos?" Declarou então Davi a Abisai e a todos os seus anciãos e conselheiros: "Até meu próprio filho, carne da minha carne, procura matar-me, quanto mais este benjamita. Deixem-me, pois, em paz, que siga me amaldiçoando, porquanto foi Yahvé que ordenou que assim se fizesse. Espero que Yahvé venha a considerar o meu sofrimento e me retribua com benignidade a maldição que hoje recebo." Assim Davi e os seus soldados continuaram o seu caminho. Simei, todavia, seguia pela encosta do monte, no lado oposto, esbravejando maldições e atirando pedras e terra contra Davi e sua tropa. O rei e todo o povo que o seguia chegaram extenuados à sua parada e lá procuraram descansar e recompor as forças. E, trementes, Absalão e seu exército
de israelitas entraram em Jerusalém e Aitofel estava com eles. Assim que Uzai o arquita, amigo de Davi, aproximou-se de Absalão, exclamou: "Viva o rei! Viva o rei!" Entretanto, Absalão interrogou a Uzai: "É essa a grande lealdade que dedicas ao teu amigo? Por que não partiste com ele?" Ao que prontamente Uzai lhe explicou: "Não, meu senhor, dedico meu serviço ao escolhido do Senhor, deste povo e de todos os israelitas. Esse é o meu Senhor e com ele permanecerei. Ademais, a quem vou servir? Não és seu filho? Como servia teu pai, assim te servirei." Absalão procurou o conselho de Aitofel e lhe indagou: "Dai-nos o teu parecer, que devemos fazer?" Ao que Aitofel respondeu: "Digo que te aproximes das concubinas de teu pai, que ele deixou para zelar do palácio, e tenhas relações sexuais com elas. Deste modo, todo Israel saberá que te tornastes repugnante e odioso perante teu próprio pai. Mas essa atitude fará com que todos os que de fato são teus aliados tornem-se ainda mais corajosos." E assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações sexuais com todas as concubinas de seu pai, à vista de todo o povo de Israel. Os conselhos que Aitofel dava naquele tempo eram recebidos como um oráculo de Deus. Sendo assim, tanto Davi como Absalão acolhiam todas as palavras e instruções de Aitofel. 2 Samuel, capítulo 17. Aitofel pediu a Absalão: "Permita-me escolher 12.000 homens e me lançar esta noite mesmo à perseguição de Davi. Atacarei seu acampamento enquanto está exausto e sem vigor, e provocarei grande pânico entre seu povo, e todos que estiverem com ele fugirão assombrados. Então ferirei mortalmente somente o rei Davi, e farei que se volte para ti todo o exército. Afinal, é somente um homem que precisas matar, para que todo o povo fique em paz e te sirva." Este conselho agradou sobremaneira a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Contudo, solicitou Absalão: "Consultai ainda a Uzai, o arquita, para que ouçamos também o que ele pensa." Uzai veio à presença de Absalão, que lhe questionou. Aitofel deu-nos uma palavra de conselho. Devemos fazer o que ele recomendou, ou tens outra orientação a nos dar? Uzai replicou: "Eis que o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom." E Uzai prosseguiu argumentando: "Tu bem sabes que o teu pai e a sua gente são guerreiros valentes e estão muito irados com tudo o que tem acontecido. Assim como fica a ursa a que se tiram as crias. Teu pai é um soldado experiente e não permitirá que todo o seu exército durma, nem passará a noite toda no acampamento. Agora mesmo já deve estar abrigado em alguma caverna ou em algum outro esconderijo. Se logo no começo houver vítimas do nosso lado, se espalhará a notícia de que houve derrota no exército de Absalão. Então até mesmo o valente, que tem um coração semelhante ao de um leão, perderá a coragem, porque todo Israel sabe que teu pai é um bravo e que aqueles que o acompanham o são igualmente. Eu, portanto, aconselho com toda segurança que todo o exército de Israel, desde Dan até Berseba, se reúna em torno de ti, tão numeroso como os grãos de areia na praia do mar.
e tu marcharás pessoalmente no meio deles. Nós o acharemos onde quer que esteja, refugiado, e cairemos sobre ele como forte orvalho sobre a terra. E não deixaremos escapar nem a ele, nem a nenhum dos que o acompanham. Se ele fugir e buscar proteção em alguma cidade, todo o povo de Israel levará cordas para essa cidade, e com elas arrastaremos completamente até o vale, até que não reste ali sequer um eixo, uma pedrinha lisa. Absalão e todos os homens de Israel exclamaram: o conselho de Uzai, o arquita, é de fato melhor do que o de Aitofel, porquanto o próprio Senhor já havia decidido frustrar a eficiente estratégia de Aitofel, com o propósito de arruinar os planos de Absalão. Então Uzai revelou aos sacerdotes Zadok e Abiatar todo o conselho que Aitofel dera a Absalão e aos anciãos de Israel, e o que ele mesmo lhes tinha orientado em seguida, e rogou-lhes: agora, pois, enviai urgentemente esta mensagem a Davi, dizendo: não fiques esta noite nos passos do deserto, mas segue imediatamente para o outro lado, para que não venham a ser exterminados o rei e todo o exército que o acompanha. Jonatas e Ahimaás estavam aguardando a fonte de Rogel, porque não queriam se arriscar a serem vistos entrando na cidade. Uma criada ia até lá de vez em quando e informava sobre o que estava acontecendo. Então eles iam contar ao rei Davi. Entretanto, desta vez, um rapaz os viu e levou a notícia a Absalão. Ao notar que seriam delatados, os dois moços partiram apressadamente e chegaram à casa de um homem de Baurim, que tinha um poço no quintal. Imediatamente desceram ao poço, e a dona da casa colocou a tampa sobre a boca do poço. Para disfarçar, espalhou grãos de cereal por cima. Mais tarde, os soldados de Absalão chegaram à casa da mulher e lhe interrogaram: onde estão Ahimaás e Jonatas? A mulher prontamente lhes respondeu: passaram pelo curral das ovelhas e se foram apressados em direção às águas do rio. Os soldados, no entanto, procuraram por toda parte e, não achando ninguém, voltaram a Jerusalém. Assim que eles partiram, Ahimaás e Jonatas saíram do poço e foram avisar o rei Davi: levantai-vos e atravessai rapidamente o rio, porque este foi o conselho que Aitofel deu acerca de vós. Davi e todo o exército que o acompanhava puseram-se então imediatamente a caminho e cruzaram o Jordão. Ao raiar da manhã, não havia ninguém que já não estivesse em segurança do outro lado do Jordão. Quando Aitofel percebeu que o seu conselho não tinha sido seguido, selou seu jumento, montou-o e partiu para sua casa na cidade. Pôs todos os seus negócios em ordem e logo em seguida se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Davi já havia alcançado a cidade de Maanaim quando Absalão conseguiu atravessar o Jordão com todos os homens de Israel. Absalão havia nomeado Amasa comandante do exército em lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem cujo nome era Itra, o ismaelita. A mãe dele era Abigail, filha de Naás e irmã de Zeruía, mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam em Gileade. Logo que Davi chegou a Maanaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas,
Maquir, filho de Amiel, da cidade de Lodebar, e o gileadita Barzilai, da cidade de Rogelim, trouxeram à presença de Davi e de seu exército camas, bacias e diversos utensílios de cerâmica, além de grande quantidade de trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão, favas e lentilha, mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, porquanto sabiam que as tropas estavam exaustas, sedentas e esfomeadas em sua jornada pelo deserto. Segundo Samuel, capítulo 18. Então Davi passou em revista seu exército e nomeou comandantes de batalhões de 1.000 e de 100 homens. Em seguida, dividiu todo o exército em 3 grandes companhias, uma terça parte nas mãos de Joabe, outra terça parte nas mãos de Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e a terceira sob o comando de Itai, o giteu. E exclamou então o rei às tropas: Eu também seguirei convosco para a guerra. Os soldados, entretanto, ponderaram ao rei: Tu não deves partir em nossa companhia desta vez, porque, se formos obrigados a recuar, não nos darão atenção, e se morrer, até metade de nós também não nos darão atenção, ao passo que tu és como 10.000 homens dentre nós. Portanto, é melhor que sejas o nosso socorro, pronto a vir da cidade. Respondeu-lhes Davi: Farei o que vos parecer bem. O rei se colocou ao lado da porta da cidade, enquanto o exército saía em unidades de 100 e de 1.000. Então o rei ordenou a Joabe, Abisai e Itai: Por amor a mim, tratai o jovem Absalão com brandura. E todo o exército recebeu a ordem que o rei deu a todos os chefes a respeito do cuidado para com Absalão. As tropas de Davi saíram a campo aberto, em direção a Israel, e a batalha teve lugar na floresta de Efraim. E todo o exército de Israel foi vencido à vista da guarda de Davi, e houve nesse dia uma grande derrota em que pereceram 20.000 homens. A luta se desenrolou por toda a região, e nesse dia a floresta devorou mais vítimas do que a própria espada. Durante os embates, Absalão, montado em sua mula, acabou se encontrando com os soldados de Davi, e ao passar apressadamente com a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos pelo pescoço. Ficou suspenso entre o céu e a terra, e a mula seguiu em frente. Certo homem ouviu naquela situação e correu para informar a Joabe: Eis que acabo de ver Absalão atado e suspenso entre os galhos de uma carvalho. Retrucou-lhe Joabe: Pois se o viste, por que não o mataste ali mesmo? Eu te daria agora 10 peças da prata e um cinturão de guerreiro. O homem, todavia, replicou a Joabe: Mesmo que pusesses nas minhas mãos 1.000 peças de prata, não levantaria minha mão contra o filho do rei. E foi diante de nós que o rei pessoalmente te ordenou, e igualmente a Abisai e a Itai. Por amor de mim, todos quantos ouvirem esta palavra, tratai com brandura o jovem Absalão. No entanto, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei Davi certamente ficaria sabendo, pois não se consegue esconder nada do rei, e tu mesmo te voltarias contra mim. Diante disso, exclamou Joabe: Não quero ficar perdendo tempo contigo. E imediatamente apanhou 3 lanças e as enterrou no peito de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, preso e suspenso entre os galhos do carvalho. Logo em seguida, chegaram 10 jovens soldados escudeiros de Joabe.
cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Prontamente Joabe mandou soar a trombeta, e as tropas pararam de atacar Israel, porquanto Joabe dera o sinal para que o exército se contivesse. Então pegaram o corpo de Absalão e o atiraram para dentro de uma grande fossa, no meio da mata, e ergueram sobre ele um monte de pedras. Enquanto isso, todos os israelitas fugiam para casa. Em vida, Absalão tinha resolvido erigir para si mesmo um monumento no Vale do Rei, alegando: erguerei uma estela para mim, pois não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome, e por isso deu seu nome àquela coluna, que ainda hoje é conhecida como o monumento de Absalão. Então Ahimaás, filho de Zadok, disse: vou correndo anunciar ao rei a boa nova de que Yahvé lhe fez justiça e o livrou de seus inimigos. Porém Joabe lhe advertiu: hoje não serás portador de uma alegre mensagem. No outro dia, sim, porque a nova não é boa. O filho do rei está morto. E Joabe convocou um escravo, Cushita, etíope, e lhe ordenou: vai comunicar ao rei tudo o que viste. O homem de Cuxi reverenciou a Joabe e saiu correndo para levar a notícia ao rei. Todavia, Ahimaás, filho de Zadok, insistiu ainda e rogou a Joabe: haja o que houver, eu também quero ir atrás do Cushita. Contudo, Joabe lhe respondeu: para que vais correr, meu filho? Nenhuma recompensa receberás por dar essa notícia. Mas Ahimaás replicou: seja como for, desejo ir o mais depressa possível. Então Joabe consentiu, dizendo: vai, se é o que desejas. E Ahimaás partiu em disparada pelo caminho da planície do Jordão e passou à frente do homem de Cuxi. Davi encontrava-se sentado entre a porta interna e externa da cidade, e quando o soldado que fica de sentinela subiu ao terraço que havia sobre a porta, junto à muralha, observou um homem que vinha correndo sozinho. Imediatamente, o soldado gritou avisando o rei. E Davi disse: se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E aquele homem foi se aproximando. Mas o soldado de vigia viu outro homem que se aproximava logo atrás do primeiro, e alertou ao porteiro: eis que vem outro homem que corre sozinho. Ao que exclamou o rei: esse também deve estar trazendo boas novas. O vigia acrescentou em alta voz: eu reconheço o modo de correr do primeiro homem. É como corre Ahimaás, filho de Zadok. E ponderou o rei: este é um bom homem, ele deve estar trazendo uma boa mensagem. Então Ahimaás aproximou-se do rei e o saudou reverentemente. Atirou-se com o rosto ao chão diante do rei e anunciou: bendito seja Yahvé, o teu Deus. Ele entregou os homens que se insurgiram contra o rei, meu senhor. Prontamente o rei questionou: o jovem Absalão está bem? Ao que Ahimaás respondeu: observei que houve grande alvoroço no momento em que Joabe, servo do rei, mandou este teu servo, contudo, não sei o que aconteceu. O rei ordenou: fica aqui ao lado e aguarda um pouco. Em seguida chegou o etíope e transmitiu a seguinte informação: ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje Yahvé te fez justiça, livrando-te de todos os que se levantaram contra ti. E o rei indagou ao Cushita: vai tudo bem com o moço Absalão? E o etíope respondeu: que tenham a mesma sorte desse moço todos os inimigos do Senhor meu rei, e todos os que se têm levantado contra ti para te fazerem mal. Então o rei, profundamente abalado,
subiu ao quarto que ficava por sobre a porta e chorou copiosamente. O rei ia subindo e clamando aos soluços: meu amado filho Absalão, meu filho Absalão, quem dera ter morrido em teu lugar. Ah, Absalão, meu querido, meu filho. A nossa leitura de amanhã será no livro de 2 Samuel, capítulos 19, 20 e 21. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Que Ele te abençoe grandemente. Um abraço.